Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a Usiminas, mais especificamente a Uzi M3, a ação ordinária. Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, ok? E também já deixa uma curtida para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. E eu vou falar no vídeo aqui hoje o porquê eu não investiria na Usiminas, tá bom? Vou trazer o relatório dela do terceiro TRI, vou trazer também alguns indicadores fundamentalistas para a gente entender o padrão deles no longo prazo e lá no final vou trazer uma análise gráfica que é essencial para a gente entender o comportamento da Usiminas, o ciclo dela no longo prazo. Quer ganhar dinheiro com a Usiminas? Talvez você tenha que aprender um pouco sobre análise gráfica e eu vou mostrar mais no final do vídeo, então fica aqui comigo. Começando com os seus balanços aí, os seus destaques do terceiro TRI de 2022, a gente já vê um sinal de desaceleração da empresa, então teve uma diminuição de 4% das vendas do aço em relação ao segundo TRI de 2022, a receita líquida consolidada também diminuiu 1%, o EBITDA, ou seja, o seu caixa consolidado diminuiu 57%, caiu pela metade em relação ao segundo TRI de 2022, temos que ficar de olho nisso, e o seu lucro líquido consolidado também teve uma diminuição de quase metade, 43% em relação ao segundo TRI de 2022. Então vem sinal de desaceleração e a gente tem que acompanhar isso de perto. Olhando o seu caixa e as margens de caixa ajustado em milhões aqui, então o caixa consolidado dela, se a gente olhar do terceiro TRI de 2021 até o atual momento, já saiu de 32% para 9,9%. Na parte da siderurgia dela, saiu dos 25,8% do ano passado para 5,4% da capacidade de geração de caixa. Na parte da mineração, saiu de 50,3% para 18,8%. E na parte de soluções saiu para 11,8% e hoje em dia está em 5,6%. Então a sua capacidade de geração de caixa vem diminuindo em todos os segmentos da empresa e isso aí é preocupante, isso você tem que ficar de olho. Quer dizer que a empresa é ruim? Não, não quer dizer, mas a empresa ela está dentro de um setor que é um setor cíclico, então você tem que aprender um pouco sobre o ciclo do mercado, a macroeconomia como um todo, ok? Esse slide aqui, pessoal, ele é muito importante a gente gravar ele na nossa mente agora, porque lá no finalzinho do vídeo, na parte gráfica, a gente vai comparar, vai lembrar dele para mostrar o gráfico, para a gente ver que não existe um padrão de crescimento, de valorização das suas ações em comparação à evolução dos seus indicadores, do seu balanço financeiro. Então, a receita líquida dela em 2016 era de 8,4 bilhões e foi crescendo a receita dela, até chegar a 2021 com 33 bilhões de reais. Então teve um avanço significativo da receita, grava isso. A capacidade de geração de caixa da empresa saiu de 660 milhões, foi para 12,8 bilhões em 6 anos mais ou menos. E o seu lucro líquido saiu de um prejuízo de 577 milhões para um lucro líquido de 10 bilhões de reais. E aqui embaixo o seu nível de alavancagem, a dívida líquida sobre a EBITDA, um indicador que mede a dívida da empresa e a capacidade de geração de caixa dela, saiu de 7,1 vezes para negativo de 0,06 vezes. Então a empresa gerou muita receita, gerou muito caixa, gerou muito lucro nesse período de 6 anos e ainda conseguiu se desalavancar completamente, e a gente vai entender isso lá no gráfico, que nada disso aqui respondeu lá na valorização das suas ações. Teve momentos sim de valorização, mas também quem soube surfar a alta e soube sair no momento certo, no time certo, aí sim ganhou dinheiro, mas eu tenho certeza que boa parte perdeu dinheiro nesse meio termo aí. Olhando alguns indicadores fundamentalistas dela, o dividend yield dela hoje está excelente, né? 10,11%, o anual a sua média é 2,91%. Se a gente observar, os únicos 2 anos que ela pagou dividendos altos foi em 2021, 8,93% e o atual 10,11%. Depois, se a gente olhar nesses períodos anteriores, ela não era boa pagadora de dividendos. Então, se você entra e escolhe a empresa só olhando apenas o dividend yield, você pode sim tomar um tombo lá na frente e se decepcionar bastante. Então, fica ligado nisso aí, porque talvez isso aqui não se sustente no longo prazo. Se a gente observar o PL atual, ele está ridículo, 1,85. Significa que em menos de 2 anos você consegue reaver o seu dinheiro com o lucro que a empresa distribui. Mas a gente percebe que só nos 2 últimos anos que ela entregou um dividend yield alto. Então, cuidado aí, tá? Porque a sua média histórica é de 18,93 e aqui no PL a gente já consegue ver
como a empresa se comporta de maneira cíclica. Então tem épocas que ela entrega prejuízo, depois épocas que ela vem para o positivo, depois vem no prejuízo, depois positivo e assim vai. A gente consegue enxergar um padrãozinho aqui, a gente vai ver isso lá no gráfico do lucro líquido também. O seu PVP, preço sobre valor patrimonial, 0,39, então a empresa está sendo negociada 61% abaixo do seu valor patrimonial, a média também sempre foi abaixo de 1, então esse é o prêmio pelo risco que você assume aí para entrar num papel desse aqui, tá? Você está pagando 60% mais barato do que realmente ela tem de valor patrimonial, porque a gente vai ver que é um papel muito difícil de você lidar com ele, um papel muito difícil de você ganhar dinheiro no longo prazo com ele, tá bom? A sua margem líquida atual até que é uma margem líquida boa de 15,23, mas a sua média de 2,55 já chegou a momentos negativos aqui que entregou foi prejuízo e atualmente as duas melhores margens que ela já mostrou aí no longo prazo foram essas duas, do ano passado de 26,89, uma excelente margem líquida e atualmente a gente já consegue observar uma diminuição da sua eficiência aqui, caiu bastante e foi para 15,23%. Fala galera, beleza? Estou aqui para pedir de coração aí para me ajudar a cumprir uma meta, chegar a 5.000 inscritos até o fim do ano, então conto com a sua compreensão, tá bom? Já vai ali embaixo então e se inscreva no canal. Valeu! Já a sua rentabilidade 21,04%, uma boa rentabilidade, a sua média 4,32%, uma média baixa, a mesma coisa, momentos negativos com prejuízo, uma rentabilidade absurda aqui, muito boa em 2021 de 41,7%, mas também a gente já consegue enxergar um declínio aqui da sua rentabilidade sobre o patrimônio atual 21,4%. Agora quando a gente olha a evolução da sua receita, ela ficou meio que estagnada praticamente aí de 2013 até 2020 e depois deu essa expansão de receita, esse aumento exponencial de receita de 2020 até o atual momento e a gente começa a enxergar um declíniozinho aqui de receita, mas vamos olhar o lucro para ver o que sobra dessa receita. Já o lucro líquido dela, olha como é que é uma empresa cíclica. Ó, momentos negativo, período negativo de prejuízo, período de lucro, período de prejuízo, período de lucro, período de prejuízo, período de lucro. Se você olhar esse gráfico aqui de longo prazo e olhar esse padrão, e a gente está no lucro aqui agora, para os próximos anos, o que você acha que pode acontecer com a empresa? É um padrão, tá? É certeza que vai acontecer isso? Claro que não, porque ela está mostrando lucros aqui extraordinários, lucros históricos. Pode ser que ela não caia para o negativo, mas pode ser que o lucro diminua? Pode. E já está mostrando sinal de diminuição de lucro aqui. Se vai para o negativo novamente, prejuízo, ninguém sabe, mas é um padrão, então pode ser que seus lucros comecem a diminuir e o seu ativo, a valorização dos seus ativos também, da sua ação também diminua aí mais para frente. Então fique de olho nisso aí e acompanhe mais de perto. Agora, pessoal, que entrou onde que eu queria chegar, tá? Na parte gráfica da empresa. Olha esse gráfico aqui, que belezura. Você consegue enxergar algum padrão no gráfico da Uzi Minas? Consegue enxergar algum padrão? Não, né? De 2003 até 2008, ela teve um crescimento absurdo aqui, uma valorização absurda mesmo, mas foi o boom da China lá, o crescimento da China, então ela surfou muito isso, porque ela exportou muita coisa para a China e para outros países também na parte aí do aço, ok? Só que o que acontece? Vamos observar os padrões. Ocorreu a crise da subprime, ela caiu muito. Vamos pegar uma setinha aqui, ocorreu a crise da subprime, ela caiu muito, logo em seguida ela valorizou muito, depois, um ano depois, ela começou a entregar tudo de novo. E depois ela ficou esse período aqui ó, de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E agora no atual momento ela vem na queda de março de 2020, ela fez essa valorização expressiva e agora ela entregou tudo praticamente, tá bom? Já está quase aqui ó, próximo à queda de março de 2020. E vocês lembram que eu falei para gravar aquele slide que mostrou a evolução do lucro líquido, da receita de 2016 até 2021? Então tá bom. Então se a gente percebeu aquilo, 2016 seria daqui mais ou menos. Vamos colocar aqui um quadrado, um retângulozinho para a gente entender. Ó, 2016 até 2022, até mais ou menos no atual momento. Você consegue enxergar o acompanhamento da valorização das ações com o crescimento da receita, do lucro,
do caixa, da desalavancagem da empresa? Não, né? É tudo avacalhado, você não consegue enxergar isso aqui. Então, o que eu acho? Você quer ganhar dinheiro na Uzi Minas? Ah, Gustavo, eu quero ganhar dinheiro na Uzi Minas. Aprenda a analisar o gráfico da empresa. O que eu faria no atual momento? Então, a gente está olhando aqui o gráfico mensal, um gráfico de longo prazo. Essa tendência de baixa que ela está aqui, acabou? Essa tendência aqui? Eu acho que ainda não acabou não. Por quê? Se a gente olhar o indicador aqui, ó, de reversão de tendência, que é o MACD, ele ainda está azul por baixo da laranja, as duas estão apontando para baixo ainda. Ah, mas onde você acha que seria o melhor momento? Eu esperaria o cruzamento da linha do MACD com a linha de sinal. Então, azul cruza por cima da laranja, aí sim, ó, é um ponto que você pega aqui, ó, cortando as médias para cima, e aí você pega boa parte dessa tendência. Pega ela toda? Não, você perde um pedaço dela, mas é mais assim certeiro do que você já comprar aqui agora, porque aqui ela continua numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, tá? E se a gente olhar a força interna do papel, com índice de força relativa, a força vendedora está muito mais forte, está apontando para baixo ainda. E qual seria o momento legal? Ó, tá vendo? Sobrevendido o papel, quando começar a subir o papel, cruzamento aqui na média também, passou dos 50%, força compradora fica mais forte e normalmente o MACD cruza nesse ponto aqui também. Seria ótimo ponto de entrada. Gráfico mensal é esse aqui. Gráfico semanal, o que ele está mostrando para a gente? É o seguinte, olha só, tendência de baixa ainda, topos e fundos descendentes. O preço está abaixo da média móvel de curto período, a média móvel de longo período está aqui em cima ainda. Então, ó, perdeu esse suporte aqui há pouco tempo atrás, na semana passada perdeu esse suporte, então vai continuar descendo o papel provavelmente aí. E o próximo fundo que ele está querendo buscar está aqui, ó. E aonde que é? Queda de março de 2020. Então, o próximo suporte dele seria esse aqui embaixo. Eu, Gustavo, não entraria no papel no atual momento, e se eu fosse investir na Uzi Minas um dia, eu investiria mais pensando no gráfico do que na parte fundamentalista, porque é um setor muito difícil, um setor cíclico, um setor que acompanha a macroeconomia mundial como um todo. Então, não é só você estudar a empresa em si, você tem que estudar toda a economia, tem que estudar o ciclo do mercado, e é bem complicado. Se você é um investidor que não foca nos estudos, então eu acho que a empresa você não deveria pensar nela não. Você deveria pensar em empresas mais perenes, empresas de energia elétrica, de saneamento, de bancos, que você consegue enxergar a evolução do seu lucro, da receita, e também consegue enxergar a valorização das suas ações em comportamento ao crescimento desses indicadores. Beleza? Não é recomendação nem de compra nem de venda, é só um alerta, porque é difícil investir na Uzi Minas, sim, tá bom? Um grande abraço para você aí, espero que tenha gostado, então não deixe de dar uma curtida e até o próximo vídeo.